Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Pois bem, estamos firmes, né? E eu resolvi preparar essa aula para vocês, para tirar as dúvidas sobre o assunto que a gente vai trabalhar neste capítulo específico. Esta é a atividade que será postada no dia 3 de novembro. Portanto, fiquem atentos, tá? Procure não atrasar as atividades de vocês também. Iremos falar sobre os agentes internos modeladores do nosso relevo terrestre. Bom, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, gente. Nós temos no interior da Terra um núcleo muito quente, tá? Que muitos cientistas dizem chegar próximo à temperatura da superfície do Sol, tá? Em torno de 6.000 graus centígrados. Temperatura suficiente para deixar tudo que existe ao seu redor derretido. Pois bem, esse calor e a sua constante movimentação provocam pressão no núcleo da Terra. E essa pressão acaba provocando vibrações. E essas vibrações, elas vão subindo, passando pelo manto, até chegar à nossa crosta terrestre, à nossa superfície. Pois bem, para vocês terem uma ideia, essa força é tão grande, tão poderosa, que ela provocou verdadeiras rachaduras na superfície da Terra. Essas rachaduras que estão aqui, ó, neste mapa aqui, tá, das placas tectônicas, as linhas que estão em vermelho, tá, indicam, tá, a formação dessas grandes placas que são chamadas de placas tectônicas. E o encontro entre duas placas, tá, no meio delas a rachadura, que também é chamada de fissura. Pois bem, para a gente entender um pouquinho, como o assunto não é difícil, há algumas situações para a gente assimilar que acabam formando o relevo terrestre. Uma delas é a própria movimentação da placa. Como a placa está sobre uma parte do manto que é pastosa por causa do calor, como não tem rocha sólida, porque a temperatura é muito alta, então a placa ela acaba se deslizando. E como que ela se desliza? Por causa dessa vibração, tá, que vai chegando até ela. Então ela vai sendo movimentada. E olha que interessante, tá? Esse movimento é constante, é lento, tá? É pouquíssimos milímetros, centímetros, tá? Num ano, às vezes a gente quase nem percebe numa vida toda, mas ela está sempre se movimentando. Aí tem uma outra coisa que pode acontecer também, que é o que? O encontro, né? Ou até mesmo a abrasão entre duas placas, formando então os terremotos, que é aquela vibração no solo, tá? E que a gente chama de terremoto. E que ele tem uma escala que vai de 1 a 9, a escala Richter, tá? De 1 a 9 seria assim, um terremoto de altas proporções, um grande poder destrutivo, inimaginável. Não queremos isso nunca, tomara que não aconteça. Mas uma coisa é certa, gente, tá? Vai acontecer. Isso não precisa ser nenhum Nostradamus, nenhum adivinho. Vai acontecer muito terremoto na Terra, vai acontecer muita tsunami, tá? Então isso por quê? Porque a Terra está em constante movimento. Ela está em constante formação, tá? Quando essa vibração consegue perfurar ou afastar as placas, a lava muitas vezes é expelida, tá? Esse manto é expelido, que a gente chama de lava vulcânica. Pois bem, essa lava ela pode formar ilhas, que é tipo assim, ela como uma espinha na pele, ela vai levantando, vai chegar uma hora que ela vai passar da superfície. Um exemplo que eu poderia dizer para vocês de um estado que pertence aos Estados Unidos são as ilhas do Havaí, que são todas de origem vulcânica, tá? Inclusive, tá, a ilha mais famosa, que tá, Honolulu, é uma das mais, considerando do topo do assoalho do oceano até o seu topo, ela seria muito mais alta que o Pico Everest. Isso a gente não vê, não percebe por causa da profundidade do Oceano Pacífico, tá? Então assim, é só para a gente perceber que as forças que modificam o relevo terrestre, elas podem vir de baixo, que são os agentes internos.
e também os externos, mas os externos nós vamos ver no próximo capítulo, tá? Neste capítulo nós vamos ver o seguinte também. Quando uma força é de um lado e a outra é de outro, então o que acontece? Tá? Ou elas tentam se vibrar, ou uma se sobrepõe sobre a outra, certo? E aí o que acontece? Como essa terra vem, ela pode provocar então formação de cadeias de montanhas, como a Cordilheira dos Andes, ou até mesmo, tá, dobramentos de rochas. Então, gente, o assunto aqui é fácil, fique atento, tá? Bons estudos e assim, observe muitas as anotações que estão na introdução, na nossa plataforma e também no material impresso. Um grande beijo, um abraço a todos, até mais.